executivo, que está aí dentro da Bolsa. E, para encerrar, abre só a primeira tela. Me dá aqui, Fernanda, por favor. Esses assuntos, né, que permitiram a discussão, então, por exemplo, sobre carreira única. Só para vocês terem assim, só como um exemplo, eu não vou entrar nisso, porque isso está tudo lá, né? Eu acho que as discussões a gente vai ter agora a seguir, né? Sobre carreira única, como é que se posicionaram os participantes? Então, está desagregado por lógicas de argumentação, entende, Sete? Lógicas argumentativas. Os que eram a favor de carreira única, a carreira única é um estímulo ao desenvolvimento profissional e à formação permanente. A implantação da carreira única não traz impacto financeiro, então, por isso, ela poderia ser feita. Quem era contra argumentou principalmente o quê? Não está comprovado por nenhuma pesquisa que a carreira única possa impactar positivamente na segurança pública. O cargo de delegado não é o topo da carreira policial. Trata-se de outra carreira que deve ser iniciada através de um concurso público próprio. Deu para entender, gente, que essas lógicas discursivas que estão aí desagregadas? Então, assim, a gente produziu isso ponto por ponto. Preciso dizer ainda que quem apoiou esse processo, que apoiou o ITS, foi a Open Society Foundations, a Manô Miklos, acho que não está aqui agora, mas está circulando por aí. O Pedro Abramovay não veio ao fórum, porque o STF dá 3 meses de licença paternidade, e o filho dele nasceu faz menos de um mês, e também foi apoiado pela Arapiaú. Que mais, Marco? Bom, fala, Fernanda. O que é? Sim, além do relatório completo, que tem mais de 200 páginas, tudo que produziu, que formou esses gráficos, esses números finais, foram organizados num banco de dados, em bancos de dados. E o banco de dados também está disponível. Quer dizer, que quem quiser entrar lá e desagregar tudo, foi mais pelo Rio Grande do Norte, ou foi pelo Rio, foi no Rio, tinha mais polícia militar, ou era mais praça, ou oficial e tal. Então, assim, está tudo disponível nessa lógica de transparência que o ITS está, digamos assim, criando como uma espécie de marca em todos os temas que entra. Na minha opinião, para encerrar, viu, Humberto, eu acho que para mim foi uma experiência muito interessante, porque todos os meus conversas e debates nos últimos quase 20 anos é gente que, diferente uns dos outros, pode ser o ativista dos direitos humanos, o cara da anistia, o cara do Complexo do Alemão, ou o comandante da Polícia Militar e tal, mas é todo mundo, de uma certa forma, especializado em segurança pública, nos temas de violência e de segurança de polícia. O ITS nunca esteve nesse tema. Então, é muito interessante você pegar uma grande organização, uma organização forte, que tem tradição e legitimidade, que está ingressando num tema, assim como eles ingressaram em reforma política, agora vão ingressar num tema de inovação e não sei lá o quê. Então, eles ingressaram no tema de segurança pública. Então, as perguntas que eles faziam para nós eram muito engraçadas, que eu nunca tinha recebido, mas isso aí é o quê mesmo? Mas qual a importância disso? Então foi muito interessante acompanhar esse processo de uma grande organização que veio de fora do campo, ingressou no campo, se incorporou e produziu esse belo trabalho. Foi uma honra e um prazer, de alguma forma, contribuir com isso. Muito obrigada. Gente, primeiramente, anunciar a presença do coronel PM Marco Antônio Badaró, que é o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu queria fazer um comentário de 1 minuto só. Primeiro, parabenizar a Sílvia. Seguramente não porque somos companheiros de alguns anos, mas, sinceramente, e também não por ter me surpreendido, mas é o que se propõe, Sílvia, de contribuir para o debate. Eu acho que você deu elementos aí que me chamaram muita atenção. E eu já estou há 40 anos nessa estrada, ouvindo coisas, aprendendo coisas, mas, sinceramente, contribui muito. São parâmetros, são números, são dados
que dá para ter uma compreensão. E a amplitude do seu trabalho é nacional, isso é importante, não está resumido a uma região. Então, eu me sinto na obrigação de parabenizar. Estou muito feliz com o que eu vi, acho que isso vai ajudar a todos. Bom, na sequência, eu vou... Estava previsto, não sei se o Renato está por aqui, mas estava previsto um intervalo, que eu acho que não vai ser agora, que está muito cedo. Mas é passar agora para o Sete e para o Jesus, que vão conduzir as outras apresentações. Então, seria tese de reforma sobre a coordenação do Jesus e do Paulo, e sugeriria já entrar no primeiro tema, que é continuação e primeiros debates. Então, dá para ter um debatezinho assim? Não está previsto isso, né? Não, nesse script que me deram, ainda não. Eu acho que, pelo que o Renato nos falou, teria sim um momento para debate, mas cumpriria primeiro o script, dá tempo da gente se organizar. Portanto, a palavra está com o doutor... Desvinculação de perícia. Pela sequência de desvinculação de perícias civil e federal. Quem são os nossos... Por favor, eu vou me ausentar daqui com a Sílvia e, se tiver mais de um representante, pode vir para cá. Você e com o Gésio aí agora. Tempo. Você não pode deixar, não, né? Vamos saudar as férias aqui. Só, por favor, um segundo só. Bem, enfim, o papel que foi entregue pelo Renato a mim aqui ao Paulo Sete Câmara é um papel muito mais de controlar o tempo. Nós não vamos fazer nenhuma intervenção e, segundo o roteiro que nos foi passado, algum debate acontecerá na segunda sessão lá sobre a mediação da Jaqueline Muniz e do Zé Vicente da Silva. Sorte que o nosso trabalho é mesmo controlar o tempo. Parece que o Renato repactuou com todos de 35 para 30, não é isso? Houve esse acerto, sim? Se eu entendi bem? Eu prometo fazer o possível. Realmente me preparei para 35, mas acho que eu posso pular alguns slides. Pois não. É só pedir, como a gente não tem os nomes, etc., então nós temos só realmente a relação dos temas, então que os que vão apresentar se apresentem como acharem mais conveniente, tá? Muito obrigado. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade do Fórum Brasileiro de Segurança Pública para falar sobre um tema que realmente me interessa bastante, que é a desvinculação das perícias, não só a desvinculação, mas a autonomia das perícias. Meu nome é João Carlos, eu sou diretor parlamentar da APCF. Eu vou fazer uma breve introdução para depois entrar, propriamente dita, no teor da palestra, que é a desvinculação, quais são as recomendações, a importância, quais são os modelos admitidos, e fazer uma breve conclusão. Tá? Falando um pouquinho da perícia, apesar dos primeiros relatos do uso de métodos científicos nas resoluções de crimes datar de 1248, é realmente só ali no século XVI que as ciências forenses se desenvolvem. É preciso lembrar que, naquela época, a época dos nobres, da realeza, as pessoas costumavam se matar, costumavam usar veneno, costumavam buscar herança. E as instituições investigativas buscavam profissionais, na verdade, cientistas mesmo, para responder perguntas. Qual foi o mecanismo de envenenamento, qual foi a substância? Mas tudo isso de forma muito pessoal. Não havia uma instituição criminal, não havia uma instituição de perícia. E é só no final do século XIX que Hans Gross ele começa a aplicar métodos científicos ao processamento de locais de crime. Então, daí surge, de fato, a criminalística. O interessante é que os institutos de perícia são bastante recentes.
O primeiro tem só um pouco mais de 100 anos, ele é de 1910, do Departamento de Polícia Federal de Lyon. Em 23 surge o primeiro Instituto Forense, já no Departamento de Polícia de Los Angeles, e em 32 o do FBI. E já aqui a gente observa uma tendência. Todos esses institutos estão dentro de departamentos de polícia. Já se sabia, obviamente, principalmente aqui, Hoover, ele dava grande ênfase à perícia, ele entendia todas as possibilidades que a ciência permitia na elucidação de crime. E foi realmente um grande incentivador das ciências forenses. Só que esse modelo ele não é sem perigos, tá? Porque a perícia ela não serve para ser parte da acusação e ela também não serve para ser parte da defesa. A perícia, o papel dela é ser neutra, é ser isenta, é produzir resultados científicos sem viés acusatórios e sem viés de defesa. Isso levou a uma série de questionamentos, né? Por que a perícia ela está próxima da acusação e não no centro? Então surgiram uma série de recomendações. Deixa eu voltar aqui, estou apanhando um pouco disso. Surgiram uma série de recomendações. Eu não vou ler essas recomendações, todas elas falam a mesma coisa, que é: a perícia deve ser autônoma, a perícia deve possuir independência. Tá? Então, todas elas dizem a mesma coisa. As da ONU, uma em 2001 e a outra em 2009, específicas para o Brasil, e tratando principalmente de questões de tortura e direitos humanos. A Anistia Internacional, também, em 2004, no seu plano de ação de 12 pontos para pôr fim à tortura no Brasil. O PNDH3, tá? Um decreto presidencial de 21 de 12 de 2009, que determina que seja assegurada a autonomia funcional dos peritos e a modernização dos órgãos periciais oficiais. Isso é um decreto presidencial. E esse decreto presidencial é, de fato, uma ordem, né, do presidente ao ministro da Justiça. Uma ordem que nunca foi cumprida. A Conferência de Segurança Pública, em 2009, a segunda proposição mais votada, com 1.094 votos, um voto apenas a menos que a proposição mais votada, dizia a mesma coisa: promover a autonomia e modernização dos órgãos periciais criminais, por meio de orçamento próprio e umas outras prerrogativas. Novamente, aqui, a Conferência Nacional de Segurança Pública custou uns bons R$1.000 ao Ministério da Justiça. Mais de 500 mil pessoas envolvidas. Teve conferências municipais, estaduais, etapa nacional, de mais de 400 propostas apresentadas pela Conferência Nacional de Segurança Pública, a perícia foi a segunda mais votada. E, salvo melhor juízo, o Ministério da Justiça tampouco implementou qualquer uma dessas recomendações do CONSEG. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade, investigando os crimes cometidos durante a ditadura militar, chega à mesma conclusão: desvinculações dos institutos médicos legais. A CONASP também tem a sua recomendação. E, agora, em 2015, uma comissão parlamentar de inquérito, cuja destinação era apurar causas da violência de jovens negros e pobres no Brasil, sugeriu uma proposta de emenda à Constituição. Essa proposta
novamente, desvincula a perícia criminal das polícias civis e federal. Essa proposta, esse debate não é novo no Congresso. Esse debate surge em 2009 por meio de uma PEC do deputado Valtenir Pereira, a PEC 325/2009, que depois ela tem um substitutivo aprovado pelo deputado Alessandro Molon. E ela se encontra parada hoje na Comissão de Cidadania e Justiça da Câmara dos Deputados. A mais recente de todas, na carta de conclusão do Ministério da Polícia, do Seminário de Polícia Democrática, que, inclusive, eu vi que está dentro da sacolinha que todo mundo recebeu, o Ministério Público Federal pede que seja garantida a capacitação e autonomia dos órgãos de perícia técnica. Essa aqui eu vou deixar para falar depois, essa aqui realmente é um divisor de águas, tá? Mas eu vou entrar em maiores detalhes dela depois. Pois bem, eu poderia até parar minha palestra agora e dizer que a autonomia da perícia ela é uma unanimidade, né? Mas eu acho que é sempre importante dar à plateia o outro lado, né? Acho que, como a professora falou, isso aqui é um debate. A gente tem que também expor quais são as recomendações contrárias à autonomia da perícia. Ou seja, quais são os institutos independentes, sejam eles não governamentais, sejam eles governamentais, que recomendam que a perícia seja subordinada à autoridade policial, que seja subordinada ao investigador. Então, está aqui. São essas todas as recomendações que existem para uma perícia subordinada. O fato é que não existe. Tá? Não existe qualquer tipo de recomendação do meu conhecimento. Tá? Não vou dizer que não existam, porque é um número muito grande de pesquisas, né? Mas não existe qualquer tipo de recomendação em contrário à autonomia da perícia. Mas, como diria Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Então, nesse quadro aqui, eu listei uma série de instituições que são favoráveis à autonomia da perícia, mas também é importante que a gente saiba que existe um outro ponto de vista, que são os sindicatos e associações de delegados de polícia, que entendem que não, que a perícia deve, sim, estar subordinada à autoridade policial. Mas, mais do que falar sobre modelos e recomendações, eu queria falar da importância da desvinculação. E, nesse ponto, esse estudo, que se chama Strengthening the Forensic Science in the United States, é um divisor de águas. Esse livro, ou esse estudo, feito a pedido do Congresso americano e financiado pelo Departamento de Justiça, ele é o mais completo estudo já elaborado sobre ciências forenses no mundo. Esse livro ele foi estudado e debatido em todos os principais congressos, foi debatido na Europa, foi debatido nos congressos internacionais, e, de fato, ele se tornou o livro de cabeceira de qualquer diretor de criminalística minimamente interessado no avanço da criminalística. Esse livro foi tão importante, eu vou pedir agora para mudar aqui para esse link do presidente, que o presidente dos Estados Unidos criou um comitê ligado diretamente a ele. Então, aqui está o POTUS, né, presidente dos Estados Unidos, e esse comitê se reúne periodicamente com o presidente da República dos Estados Unidos para discutir perícia e sugerir melhorias na perícia americana. Essa foi a influência desse relatório. Pode voltar para a apresentação, por favor? E esse relatório ele traz um raio-x da perícia. Ele aponta falhas, ele aponta melhorias, ele aponta todo tipo de problema encontrado na perícia americana. Não é o foco dessa apresentação. Eu queria só... Bom, então, não houve um viés. O estudo foi conduzido por um juiz da Corte de Apelações do Distrito de Colômbia
e pelo professor Constantine Gadsones, que é um diretor de um centro de estatística de Brown. E ele fala da importância da desvinculação. Esse texto aqui é árido, é um texto longo, eu vou procurar, não vou ler ele, obviamente, eu vou procurar explicar exatamente o que esse documento fala da importância da desvinculação. A primeira coisa que ele fala é que a perícia precisa de uma autonomia de gestão. E por que isso? Porque ela precisa ter recursos próprios. A direção de um instituto de perícia, de um instituto de criminalística, é muito diferente da direção de um organismo policial. São visões diferentes. É muito difícil você explicar para um diretor de polícia a necessidade de se investir 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de reais num equipamento. Quando isso é conversado com o diretor de polícia, na mesma hora aparece na cabeça dele armas, viatura, rádios, todos esses aparatos mais comuns de uma investigação tradicional. Então, muitas vezes, os institutos de perícias têm recursos a menos. Os recursos não são repassados, porque há uma falta de compreensão da importância do investimento em perícia. Capacitação. Estamos falando aqui de ciência. Ciência evolui diariamente. Vocês todos têm consciência disso, quando você, todo ano, troca o celular. E nas ciências forenses é a mesma coisa. Todo ano surgem novas metodologias, novos equipamentos, novas formas de investigação. E tudo isso tem um custo grande. É preciso manter a perícia constantemente atualizada. E isso não é barato. Então, é preciso que o gestor possa fazer isso sem grandes burocracias. Prioridades. Novamente, temos aqui um conflito de interesse. Muitas vezes, as prioridades da perícia não são as mesmas que a prioridade dos órgãos de polícia. Opa. E políticas de contratação e lotação. O diretor de criminalística sabe quais são os seus problemas. Sabe, por exemplo, que na região norte, na região amazônica, existem um grande número de crimes contra o meio ambiente e que ele precisa concentrar ali peritos com formação específica, peritos com formação em biologia, em engenharia florestal. Sabe-se também que no aeroporto de São Paulo é um grande ponto de entrada de substâncias psicoativas. Existe a necessidade de um bom laboratório forense, um bom laboratório de drogas sintéticas. Então, é preciso que o diretor científico tenha essa liberdade de determinar lotação e qual o quadro ideal de peritos. O segundo motivo pelo qual o estudo sugere ou recomenda a desvinculação das perícias é para que se evite interferência no trabalho pericial. Bom, como diz o ditado, né, a mulher de César não basta parecer honesta.